Começar a gravar aqui, pessoal. Pronto, pessoal. Vamos dar início hoje, né, à história das teorias em enfermagem. Essas teorias em enfermagem, vocês vão ver numa disciplina bem específica, que são bases teóricas da enfermagem, que, se eu não me engano, vocês veem no quarto semestre. Tá? Então, lá vocês vão aprender minuciosamente essas teorias de enfermagem. Hoje nós vamos ver o histórico dessas teorias, tá? Então, de antemão, o que é uma teoria? Teoria é um conceito articulado, é uma conceituação articulada e continuada e comunicada da realidade criada ou descoberta dentro da enfermagem ou pertinente a ela, para o propósito de descrição, explicação, predição ou prescrição do cuidado de enfermagem. E surgiu aí através de Florence Nightingale e Wanda de Aguiar Horta, tá? Que é uma grande personagem, né, uma grande personalidade com relação às teorias de enfermagem. Então, pessoal, a teoria, né, quando a gente fala teorias de enfermagem, em si, o conceito de teoria que eu trouxe para vocês é com relação à enfermagem, onde nós iremos buscar, né, a causa da doença e a forma de como está ajudando o nosso paciente, tá? Nós ajudamos o paciente através da nossa consulta de enfermagem, tá? Através das nossas orientações com relação à prevenção e à promoção, através das nossas orientações com relação ao tratamento do paciente, tá? Então, é articulada e comunicada porque a gente vai estar sempre dialogando com o nosso paciente. E isso é o intuito maior das teorias de enfermagem, tá? Qual a importância dessas teorias? O enriquecimento da profissão, tá? Porque dentro dessas teorias nós iremos trabalhar a sintomatologia do paciente, o que é que o paciente está se queixando, né? O que é que a gente está observando no nosso paciente, que isso aí são os sinais e sintomas. Sinais é tudo aquilo que o profissional observa no paciente. É uma questão, é uma visão objetiva. O profissional está visualizando determinadas sinais no paciente. Sintomas é tudo que o paciente relata, tá? Então, é considerado subjetivo. Por quê? Porque o paciente que está relatando as suas dores, está relatando as suas queixas, tá? Então, as teorias é um enriquecimento profissional, por quê? Porque nós iremos trabalhar com o nosso paciente em cima dos sinais e dos sintomas. É indispensável para a construção da profissão, tá? Nós temos que trabalhar com as teorias de enfermagem. A maior teoria de enfermagem que nós trabalhamos é a de Wanda de Aguiar Horta, né, que são as teorias baseadas em cima da sistematização da assistência de enfermagem, que é o que a gente chama de SAI. Vou até colocar aqui no chat, ó, SAI. Sistematização da assistência de enfermagem, tá? É o que a gente chama de SAI. E essa sistematização da assistência de enfermagem, ela é realizada dentro da consulta de enfermagem.
Quem é que realiza a consulta de enfermagem? O enfermeiro, tá? Então, o técnico de enfermagem não realiza consulta. O auxiliar de enfermagem não realiza consulta. Quem realiza consulta de enfermagem é o enfermeiro, tá? Volto sim. O da teoria é, ou do conceito? Vocês estão copiando, é? Tá? Então, pessoal, é muito importante, tá? Para nós profissionais trabalharmos em cima das teorias de enfermagem, mas não é esse que vocês estão terminando, né? É isso aí mesmo, tia. Pronto. Pode imprimir o que, Raquel? Pode. Eu não consegui colocar na plataforma ainda, né, para vocês, porque eu ia colocar ontem, e daí, com muita chuva aqui, a internet não carregava. E hoje eu já amanheci dando aula, aí eu acho que eu não coloquei ainda as teorias para vocês, não foi lá no Canvas? Mas pode imprimir sim, viu, Raquel? Pronto, meus amores, posso passar? Pronto, Eduardo também. Pronto, pronto. Pronto, então vamos passar. Então, voltando aí o que a gente está. Tá? Então, as teorias de enfermagem, ela é importante para a construção da enfermagem justamente porque a gente tem que se basear em algum parâmetro, tá? E quando vocês aprenderem a trabalhar essas teorias, vocês vão aprender a trabalhar com a SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, onde nós iremos trabalhar com a história do paciente, que é a anamnese do paciente, nós iremos trabalhar com o diagnóstico de enfermagem. Aí vocês podem imaginar, enfermeiro não pode dar diagnóstico, não pode, tá? O diagnóstico de enfermagem que nós trabalhamos dentro da nossa consulta de enfermagem, ela é baseada no diagnóstico médico, no diagnóstico da doença do paciente, tá? Então, se o paciente, ele é diagnosticado com hipertensão pelo médico, tá? Que é o diagnóstico da sua doença, nós iremos trabalhar com o diagnóstico de enfermagem que vai ser em cima da hipertensão. Vai ser baseado na hipertensão do paciente. Que sinais e que sintomas o paciente vai sentir, né, com relação à hipertensão? Aí daí a gente vai construindo em cima do diagnóstico do paciente. Nós também trabalhamos a questão do planejamento de enfermagem, tá? E trabalhamos as avaliações, as metas, os objetivos, todos traçados aí para o nosso paciente. E veja, pessoal, tudo que a gente orienta para o nosso paciente tem que estar escrito no prontuário do paciente, tá? Veja a questão dos registros de enfermagem. Tudo que a gente orienta para o nosso paciente, todo o procedimento que a gente realiza com o nosso paciente, toda a administração medicamentosa que a gente administra no nosso paciente tem que ser registrado no prontuário, tá? O registro no prontuário é o nosso respaldo legal com relação a tudo que a gente fez para o nosso paciente.
As teorias, elas fornecem referência ao cuidado, né? Nós temos que ter um parâmetro, tá? Ela dá origem às metodologias assistenciais, que é a forma como nós vamos trabalhar. Então, eu trabalho com relação, né, às orientações, então eu sei o que o meu paciente veio hoje, e daí eu fiz determinadas orientações para ele, tá? Daqui a um mês, esse paciente retorna, posso ser que eu não me lembre de todas as orientações que eu dei para ele, né? Porque há um tempo, né, aí de um mês, algumas informações eu posso esquecer, há uma demanda de pacientes, né? Posso estar trocando um paciente com outro, mas o que está registrado lá no prontuário, quando eu ler, eu vou saber o que eu orientei o meu paciente, e daí vou dar continuidade à minha assistência de enfermagem. Tá? Por isso que é importante as teorias, porque além de um referencial que nós temos também uma metodologia de como trabalhar com aquele paciente. É um guia de ação, porque eu dou continuidade à assistência, e representam o saber dos enfermeiros. Tá? Esse saber ele está representado através dos registros de enfermagem. Tranquilo? Aí, como escolher uma teoria? Ao escolher uma teoria de enfermagem, TE é teoria de enfermagem. Para fundamentar sua prática, o enfermeiro precisa conhecer a realidade do setor em que trabalha, o perfil dos enfermeiros que trabalham na unidade e as características da clientela atendida. Por que é que eu preciso saber disso? Para saber a forma como eu vou trabalhar, para saber que teoria eu vou escolher. Mais na frente, nós vamos ver alguns tipos de teoria, tá? As que nós mais usamos é a teoria de Nanda, tá? É a teoria de Wanda Horta, que elas trabalham com a SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Eu vou, durante essa aula, várias vezes repetir isso para vocês, porque quando vocês estiverem nas práticas, nas disciplinas de enfermagem, realmente, saúde do idoso, saúde da criança, saúde mental, saúde da mulher, vocês irão trabalhar a SAI. Vocês irão ser cobrados a trabalhar com a SAI, tá? Por isso que eu vou falar repetidas vezes que a teoria que nós de enfermagem trabalhamos é a SAI. E, infelizmente, pessoal, alguns colegas nossos, um pouco mais, né, com experiência, um pouco mais antigos, eles não têm o hábito de trabalhar com a SAI, tá? Eles não têm um referencial para se trabalhar. Aqui com relação à SAI, Eduardo, porque é que eu vou escolher determinadas teorias, tá? Porque isso vai de acordo com o meu perfil profissional, com o perfil dos profissionais que trabalham comigo, né, com a realidade do paciente. Então, mais na frente, nós vamos ver algumas teorias de enfermagem. Só que a que mais nós trabalhamos é a teoria de Nanda, que vocês vão aprender a trabalhar em bases, na disciplina de bases teóricas da enfermagem, e também a de Wanda Horta, que elas trabalham baseadas na SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, tá? Onde, quando vocês estiverem pagando as disciplinas específicas do curso, saúde da mulher, saúde da criança, saúde mental, saúde do idoso, vocês irão ser cobrados em cima da SAI, tá? Vocês vão ser cobrados com relação ao processo de enfermagem. Por quê? Porque para que vocês aprendam e vocês levem essa prática, tá? De se trabalhar com a SAI, de se trabalhar com a teoria de enfermagem para a vida profissional de vocês.
Porque, infelizmente, hoje nós temos alguns colegas, né, que já têm uma certa experiência, que já têm uns certos anos na profissão, que elas não têm o hábito de trabalhar com a SAI. Então, por isso que a consulta de enfermagem possa ser que fique um pouco solta, tá? Mas nós orientamos sempre, vocês quando saem da academia, saem sabendo e trabalhando o processo de enfermagem, que é a SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Tá? Então, nós orientamos, dentro do histórico de enfermagem, justamente essa escolha, né, de se trabalhar em cima do diagnóstico de enfermagem, em cima do processo de enfermagem, que são todos baseados na SAI, na sistematização da assistência de enfermagem. Aí, por que escolher uma teoria? Tá? Em suma, escolher uma teoria é justamente o que eu falei para vocês, né? É essa questão de nós termos uma metodologia de trabalho, nós termos um referencial de como está trabalhando. Porque a partir do momento, pessoal, que nós criamos um hábito de trabalhar, uma rotina de trabalho, a gente vai estar sempre desenvolvendo esta mesma rotina, né? Isso já passa a ser repetitivo. Por quê? Porque é ela que a gente sabe que vai se encaixar com todos os pacientes, tá? A gente muda uma peculiaridade ou outra que são do paciente. Mas nós temos uma teoria, nós temos um norte, um referencial, tá? Daí a importância de se trabalhar com a teoria. E por que escolher essa teoria? Porque o nosso sistema COFEM-COREM, ele nos recomenda, tá? Ele nos orienta, ok? A resolução COFEM 272 de 2002, ele diz no seu artigo 1º que a implantação, planejamento, organização e a execução e avaliação do plano de enfermagem, do processo de enfermagem, é privativa do enfermeiro, né? Como eu já disse a vocês, onde é que nós trabalhamos a SAI? Onde é que nós trabalhamos o processo de enfermagem? Dentro da consulta de enfermagem. Quando estamos lá, nós, profissionais, e o nosso paciente. Tá? Então, é a nossa autonomia. É dentro da consulta de enfermagem. E quem realiza a consulta de enfermagem? Só o enfermeiro. O técnico não realiza, o auxiliar não realiza. Por quê? Porque é uma atividade privativa do enfermeiro. Só quem realiza é o enfermeiro. Tá? A consulta de enfermagem e, consequentemente, a SAI. No artigo 2º da resolução 272, ele fala que a SAI, sistematização da assistência de enfermagem, deverá ocorrer em toda a instituição de saúde pública e privada, tá? Então, onde nós formos com a nossa profissão, nós iremos trabalhar a consulta de enfermagem, certo? Que é onde nós estamos consultando o nosso paciente, orientando o nosso paciente. Seja no público, seja no âmbito público, seja no âmbito privado, nós estamos trabalhando a consulta de enfermagem. E dentro da consulta de enfermagem, nós estaremos realizando a SAI, tá? Que é a forma como eu vou trabalhar, que é o meu referencial de como eu irei trabalhar. No artigo 3º, ele fala que a SAI deverá ser registrada formalmente no prontuário do cliente, certo? Que é aquilo que eu já falei para vocês. Tudo que nós orientamos ao nosso paciente, todo o procedimento que nós realizamos com o nosso paciente, toda a administração de medicamentos que nós realizamos no nosso paciente, tem que ser registrado no prontuário do paciente.
com data, com hora e com nossa assinatura e carimbo no final do registro, tá? Isso por quê? Porque caso venha acontecer algo com o nosso paciente, nós estamos respaldados porque fizemos determinados procedimentos, realizamos determinados procedimentos, nós estamos respaldados porque orientamos, porque fizemos encaminhamento, ou seja, fizemos o nosso trabalho dentro da nossa consulta de enfermagem, tá? O item dentro do artigo 3º. A teoria funciona como alicerce estrutural para a implantação da SAI. E ele é um método que pode ser utilizado para se implementar a teoria na prática, é o processo de enfermagem. Então, vejam, pessoal. Desculpem. Veja que a teoria, né, como eu falei para vocês, é a forma como eu vou realizar o meu trabalho, como eu vou deixar incorporar na minha prática profissional. É uma estrutura, uma metodologia que eu sempre irei trabalhar, tá? Porque o paciente, ele chega para nós dentro da consulta de enfermagem, né? Estamos lá no nosso consultório, e o paciente adentra, ele pode vir sozinho, ele pode vir acompanhado, tá? Então, adentra, e daí ele vai relatar suas queixas, ele vai dizer o seu diagnóstico, tá? O tratamento que está fazendo, ou seja, vem a questão dos sintomas, do que o paciente está relatando. Nós, como profissionais, vamos começar a nossa SAI, né? Nós vamos colher as informações do paciente, nós vamos ver os déficits que esse paciente apresenta, tá? Que aí nós vamos começar a construir o nosso diagnóstico de enfermagem, que é sempre baseado no diagnóstico da doença do paciente, tá? Então, por exemplo, um paciente hipertenso, tá? Ele vai apresentar, possa ser que ele se apresente desidratado, né? Devido a tomar medicações excessivas, ele está urinando bastante, tá? Então, como, não sei se você, eu já, né, observei os slides que vocês postam do professor Evaldo Júnior, né, as bombas de sódio e potássio aí, a questão, né, positiva e negativa, esse paciente está perdendo aí muito líquido, tá? Então, o corpo dele tende a desidratar, e eu estou observando isso no meu paciente, tá? Que é hipertenso. Então, como diagnóstico de enfermagem, eu vou colocar lá déficit hidroeletrolítico, que é o déficit com relação à ingesta hídrica, a ingestão de líquido, tá? Digamos que esse paciente, ele relate que ele está sofrendo algum tipo de violência psicológica em casa. Então, problemas psicológicos. Esses foram os meus diagnósticos com relação a esse paciente, tá? Aí, o que é que eu vou fazer em cima disso para ajudar o meu paciente? Aí entra aí o processo de enfermagem, o planejamento de enfermagem. O que é que eu vou orientar para o meu paciente? Ingerir muita água, né? Rever a medicação, e daí eu encaminho esse paciente novamente para o médico, para que o médico reveja essa medicação, né? Se o paciente não está tomando demais, isso está ocasionando ele urinar bastante, né? Encaminho esse paciente para o psicólogo, vejo a questão de chamar a família para orientar sobre os prejuízos que esse paciente está tendo com relação à sua doença, tá? E daí eu vou planejando e orientando, encaminhando esse meu paciente, certo? E sempre anotando tudo no prontuário do paciente. Então, eu sempre vou fazendo isso com os meus pacientes,
tá? Então, a teoria, ela me mostra um alicerce estrutural, uma estrutura de como eu sempre vou trabalhar com os meus pacientes. Daí a importância de se escolher uma teoria, ok? E daí, pessoal, nós vamos começar a falar de alguns tipos de teorias de enfermagem. Deixa eu aumentar aqui, que está muito pequenininho. Tá? A primeira teoria, nós vamos começar a falar nas principais teorias de enfermagem. A primeira teoria que nós vamos ver é a teoria ambientalista, que é da nossa querida Florence, tá? Ela tem como foco principal o meio ambiente, né? Quando se fala em meio ambiente e Florence, vocês já vão deduzir como é essa teoria, né? Baseada em quê? Tá? Justamente na troca do ambiente, na troca do ar, né? Por isso, Florence implantou aí os ambientes abertos dentro dos hospitais, tá? Então, como teoria ambientalista, o foco é o meio ambiente. O meio ambiente engloba os elementos externos ao paciente que afetam sua saúde e o processo de cura. Dentre os elementos destacam-se ventilação, iluminação, limpeza, calor, ruídos, odores e alimentação, tá? Então, o ambiente, pessoal, ele nos propõe, digamos assim, algumas dimensões que são salutares para a nossa saúde, né? Como essa questão de iluminação, né? Essa questão da gente receber o sol, vitamina D, né? A questão da troca do ar, né? Um ar contaminado para um ar mais saudável, né? A questão dos barulhos que muitas vezes incomoda, né? Tem patologias que o barulho realmente faz com que o paciente fique mais agitado, né? A questão da alimentação trazida, desenvolvida num meio ambiente saudável, né? A questão, né, de tirar os agrotóxicos, né? Alguns alimentos alguns produtos que modificam os alimentos, então a gente tem uma alimentação mais saudável, tá? Mais natural, tá? Então, dentro da teoria ambientalista, Florence, ela trabalhou, né, orientou nisso aí, tá? Quem é o ser humano? Para a teoria ambientalista, a pessoa com forças vitais restauradoras para manejar a doença. Então, a teoria ambientalista ela é focada naquela pessoa que já tem um problema, tá? Seja daquela pessoa que está internada, seja naquela pessoa que está em internação hospitalar, né? Que está em crise, né, com relação à sua doença, né, está passando por um tratamento para ver se ameniza a sua sintomatologia, ok? Então, é a pessoa realmente que vai precisar de uma mudança para que a saúde retorne, tá? Dentro da enfermagem, a teoria ambientalista, ela tem a função de colocar o indivíduo nas melhores condições para a natureza agir, tá? É a questão de nós orientarmos o banho de sol, questão de nós orientarmos a caminhada, tá? Alimentos mais saudáveis, a questão da higiene, tá? Então, tudo isso está influenciado, está ligado à questão ambiental, tá? E isso deve ser orientado por nós, profissionais, dentro aí da teoria ambientalista. A questão do processo saúde-doença, né, ela focaliza o processo restaurador. Por que o processo restaurador? Porque a teoria ambientalista, ela trabalha com o paciente que está doente, né? Ela trabalha na busca da cura para aquela doença. A teoria ambientalista,
Tô indo rápido, hoje, Eduardo? Olha aí. Vou, Laisa, vou mandar. Porque é como eu falei ontem, quando eu ia mandar e não, né, com tanta chuva aqui, não conseguia carregar, tá? Aí hoje eu já amanheci dando aula, aí não tive um tempinho ainda para mandar, que eu dei aula até às 10, e daí 10h20 já comecei com vocês, certo? Mas irei mandar. Assim que terminar aqui a aula, eu vou. No intervalo aqui de 5 minutinhos, que eu der para vocês, aí eu vou mandar, tá bom? Sim, voltando, né? Tá enganchando. Tá enganchando. No meu tá. Voltou agora? Voltou? Ótimo. Voltou. Pronto. Aqui que tá muita chuva. É, Então, a questão da saúde-doença. A teoria ambientalista, ela trabalha com a pessoa doente, tá? Ela trabalha em cima do tratamento que aquela pessoa está realizando. Ela trabalha em nível secundário. Nós temos o nível primário, que é onde nós trabalhamos a promoção e a prevenção. Trabalhamos nível secundário, que é o curativo, que é a doença em si, que é diagnóstico e tratamento, e trabalhamos a questão do nível terciário, que é reabilitação, readaptação. Tá? Então, a teoria ambientalista, ela trabalha no segundo nível, que é o paciente realmente doente, com diagnóstico e tratamento, certo? Então, ela focaliza um processo restaurador. Com relação ao ambiente, né, elementos externos à pessoa que afetam tanto a saúde do doente quanto a pessoa saudável, certo? Então, o ambiente, dentro da teoria ambientalista, na visão de Florence, ela traz, né, benefícios para a pessoa, seja no processo onde ela está doente, onde a teoria ela é focada, seja com a pessoa saudável, né? Por isso que o sujeito da ação é a enfermagem, mas também dá ênfase na participação do paciente, onde descreve dois tipos diferentes de enfermagem, que é a enfermagem de saúde preventiva e a enfermagem de saúde curativa. Então, veja bem, a teoria ambientalista, ela trabalha em cima das nossas orientações de enfermagem para com o paciente. Porém, quando a gente orienta o paciente, ele também pode se autocuidar, né? A gente orienta com relação ao autocuidado. Por quê? Porque nós não somos responsáveis pela melhora do paciente sozinhos. O paciente ele também tem que se ajudar, né? É aí onde entra a questão da enfermagem preventiva e curativa. Na hora que o meu paciente está doente, eu oriento com relação à doença, aos sintomas, para que ele melhore, tá? Depois que meu paciente melhora, aí eu vou orientá-lo a prevenir que a doença volte, tá? Então, se ele tem um problema, se ele apresenta um problema de pele, tá? Ocasionado por contato com algo, né? Com algum poluente, com algo externo, tá? Então, no momento que ele chega com essa irritação, com esse problema na pele, nós iremos utilizar a enfermagem curativa. Nós iremos tratar aquele problema que esse paciente está apresentando. O paciente fez todo o tratamento, nós avaliamos, o paciente se curou, tá? Agora eu vou orientar os cuidados para que esse problema não volte. Questão da higiene, questão dele não ter contato com esse objeto, com essa substância, com esse poluente, ok? Isso é a teoria ambientalista.
Tranquilo? E daí, pessoal, nós vamos para a metodologia dessa teoria. Tá? A forma como Florence trabalhou é dentro do processo de enfermagem, é dentro da SAI, tá? É onde nós iremos trabalhar com o histórico do paciente, a anamnese, a observação, como ela fala aqui, ó. É onde nós vamos fazer, né, o diagnóstico de enfermagem e as orientações. E sempre fazendo o registro dos dados, tá? NAIP não utiliza a metodologia do processo de enfermagem, mas dá ênfase à observação, à experiência e os registros de dados, tá certo? Então, mesmo ela não trabalhando, né, com a SAI propriamente dita, tá? Mesmo ela não trabalhando com a SAI propriamente dita, certo? Mas ela trabalha com os processos da SAI, que é a anamnese, onde temos a observação aí, e que são os registros de enfermagem, registros de dados, através do diagnóstico e através das orientações que nós damos para o nosso paciente. Tranquilo? Posso passar? Copia aí a metodologia.